Aleluia. Você pode tomar o teu lugar. Boa noite a todos. Para quem está aqui pela primeira vez e para quem está nos acompanhando, meu nome é Cristiano, eu sou um dos ministros aqui da casa e nessa noite tenho a responsabilidade e o privilégio de trazer uma palavra da parte de Deus para vocês. Essa foi uma semana muito pontual, né? Eu tenho, ao longo dos últimos anos, tido a responsabilidade de cuidar de pastores. Todos vocês sabem de um projeto que nós temos nessa casa. E eu queria até fazer um parênteses antes de falar dos pastores, do privilégio que eu sinto de ser parte dessa casa. A gratidão que eu tenho a Deus por fazer parte dessa casa. Quando eu falo da liturgia, mas na verdade você vê tanta dedicação no ministério de teens. Qual casa que você vê isso? Quantas igrejas se transformaram em apenas reuniões no domingo? Então se preparam para um grande show, mas durante a semana não há mais sequência no trabalho, que na realidade o trabalho da igreja é cuidar de vidas, é levar pessoas a Cristo, não é produzir um bom culto no domingo. Isso não é suficiente. Então quando você vê uma igreja integral que se propõe a cuidar do teu filho desde a idade de uma criança, chegar os ministros poderem batizar os seus filhos, e daí você vê uma preocupação com o futuro, ensinando sobre começar a pensar o futuro, testes vocacionais, tudo isso foi falado. Cara, eu fico maravilhado de ver o que tem nessa casa. Um projeto como o FAP, levando uma pessoa a se formar em arquitetura, e são tantas coisas especiais, que às vezes a gente acaba convivendo todos os dias e não percebe a grandeza da onde Deus nos colocou, né? Olha para quem está do teu lado e fala assim: você faz parte do sonho de Deus. Nós somos uma casa paterna, nós somos uma casa de cuidado, nós somos um lugar onde você é restaurado na sua capacidade de sonhar, de ter esperança, de entender que a vida é muito mais do que aquilo que está acontecendo à tua volta, mas aquilo que começa a acontecer dentro de você. Amém? E essa semana, dentro desse, eu fiz esse parênteses para falar da casa, mas essa semana, dentro disso que nós na casa nos dispomos a ser, nós também cuidamos de pastores de outros ministérios, porque nós não entendemos que a casa tem que olhar para si só. Nós servimos a igreja nessa nação, nós servimos as pessoas nessa cidade, e nós cuidamos de pastores de outras denominações. E eu tenho visto realidades tristes de pessoas que têm sido sufocadas pela estrutura denominacional, pessoas que estão morrendo, que estão perdidos nos seus casamentos. E isso já é uma preocupação que eu tenho carregado desde o momento que eu comecei a cuidar desses homens e mulheres. E nessa semana, uma situação trágica aconteceu. Um pastor da Assembleia de Deus se suicidou. Muitas pessoas ficaram chocadas, e por saberem que eu cuido de pastores, eu recebi a mesma mensagem 10.000 vezes. Mas para mim não foi uma surpresa, porque eu tenho visto que isso é uma realidade. É uma triste realidade de pessoas que estão se suicidando, e outras, porque quando eu preparava essa palavra, o Senhor me deu duas descrições. Tem o suicídio público e tem o suicídio secreto. O que é o suicídio público? É o que esse homem fez. E qual que é o suicídio secreto? É quando você abre mão de viver, ainda que você não dê um tiro na cabeça. Você já desistiu da vida, você já desistiu das pessoas, você já não acredita mais em mais nada. Você está como aquela pessoa que sai de um hospital em estado vegetativo, só diz que está ali, mas na verdade não está mais. E hoje essa é a realidade não só de pastores e líderes, mas de muitas pessoas que frequentam a igreja. Porque frequentar a igreja não transforma a vida de ninguém, meu irmão. Se a palavra ministrada na igreja não se torna vida na tua vida, o simples fato de frequentar não transforma você. Só que muitas vezes massageia o ego, a gente sente que a gente está cumprindo um dever, mas se nós não abrimos para a verdade, se nós não olharmos para o espelho que se chama a palavra de Deus, e temos a humildade de reconhecer que as coisas não vão bem e pedir ajuda,
Essa é uma realidade que tem assolado a nossa sociedade. E Deus me deu uma palavra nessa noite que se chama o fracasso do sucesso. Repita comigo: o fracasso do sucesso. E essa palavra, eu acredito que ela confronta muito daquilo que se acha ser bom nos dias que nós vivemos nessa nação. Eu sei e não tenho nenhuma preocupação com o que vão falar e com o julgamento de pessoas sobre o que eu vou falar. A minha única preocupação é falar o que Deus me pediu para falar. Quando você morre, você tem essa vantagem: você se liberta do eu. Você não se preocupa em fazer conexões por interesse. Você tem uma única preocupação: em obedecer à voz do Espírito. E eu quero falar nessa noite contra algo que é um espírito terrível, que começou na igreja americana e começou a invadir várias nações do mundo, que é a história das mega igrejas. Essas histórias de mega igrejas, de igrejas gigantes que só servem para a vaidade dos seus líderes, mas que tem muita dificuldade no cuidado pessoal de gente, de transformação da vida de pessoas, e que implantam uma cultura ridícula de que o sucesso da igreja é quantidade de pessoas e qualidade do templo. Sabe, eu tenho rodado esse país por várias cidades e várias igrejas. Eu preguei na sexta, eu preguei no sábado, e eu vou desde cidades pequenas a cidades como São Paulo, que é uma nação, visitando igrejas de todos os tipos que você imagina. E essa história de mega igreja é uma cultura massacrante para a vida dos pastores nos dias que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Porque hoje tem conferências sobre mega igreja, tem metodologias para te levar a ter uma mega igreja. É uma cultura de um capitalismo onde o sucesso é proporcional ao que você consegue conquistar e ao que você consegue mostrar para as pessoas. Isso pode ser conceito americano, mas não é conceito do reino de Deus em lugar nenhum. Mas infelizmente esse pensamento se infiltrou na igreja brasileira, e a gente começa a achar que igreja bem sucedida é uma igreja que tem uma boa qualidade de imagem, um bom uso de rede social e um bom número de pessoas no culto de domingo. E se igreja bem sucedida é isso, o que Jesus veio fazer aqui foi um fracasso, porque a igreja dele não sobrou um membro no pé dele da cruz. Ele não gastou tempo discipulando multidão, ele gastou tempo discipulando 12 pessoas, e desses 12 tinham 3 que ele tinha um tempo mais específico. Jesus sempre foi claro na sua maneira de agir, que o negócio para a transformação de uma sociedade não é quantidade, é o quanto uma pessoa se rende para que Cristo possa se formar dentro dela. Então nós muitas vezes somos contaminados com esse pensamento. E o que esse pensamento produz? O que acontece na vida real? Porque isso tudo é virtual. É que nem falar que você vai ser jogador de futebol. Está aqui o Rubens Júnior, que teve essa experiência, que é o sonho de qualquer criança. Quantos jogadores de futebol nessa nação são bem sucedidos? É uma minoria que consegue chegar a um alto salário. A maioria está penando em clubes pequenos, sofrendo em concentrações que não tem estrutura nenhuma. Mas você, pela visibilidade que o futebol proporciona, você acaba achando que isso é algo acessível a qualquer pessoa. Não é, é muito difícil, até para quem joga muito. Tem que ter uma série de elementos que se juntam para poder proporcionar, na verdade, um presente de Deus na vida de alguém, como um cara que consegue jogar em grandes times do Brasil e fora do Brasil. E quando você conversa com pastores, eu estou falando da vida real, pastores da vida real, eu não estou falando de Facebook, eu estou falando de gente que cuida de gente. Eu estou falando de gente que está em cidade pequena há 10 anos. Ontem eu conversava com um pastor que pediu para tirar uma foto junto comigo, tem 72 anos de idade. Esse homem vai ao monte orar todos os dias, intercedendo pela cidade e pela sua igreja, que tem pouco mais de 30 pessoas. E esse homem, aos olhos dessa visão de mega igreja, é um fracasso, porque a igreja dele não cresce, porque ele está numa cidade pequena.
porque ele tem poucos recursos, porque ele é desconhecido, porque ele ainda usa terno e gravata, e hoje não está mais na moda. O legal é pregar de boné, o legal é ser moderninho. E quando que isso simboliza favor de Deus? E da onde que isso aponta a verdade que Cristo veio trazer, de transformar a vida de pessoas? Um homem que eu parei para ouvir, porque ele falava assim: a sua palavra mexeu comigo. E eu falei assim: então eu quero ouvir o Senhor, porque eu quero chegar com meus 70 e poucos anos de idade pregando e orando com a tua intensidade. Você é um exemplo para mim. E eu pedi para, tinha uns meninos comigo, o Marco, uma galera, eu falei: tira uma foto minha com ele. E ele ficou emocionado de eu pedir para tirar uma foto com ele. Sabe, esses pastores que estão nessas igrejas batalhando, eles começam a ser contaminados por esse espírito de que sucesso é quantidade, e eles começam a se sentir fracassados. Pastores que estão lutando para conseguir pagar o aluguel, não tem recurso para pagar o aluguel, mas estão há 20 anos, 15 anos fazendo a obra de Deus em lugares desconhecidos. Missionários que estão lá no norte, no nordeste, nas tribos ribeirinhas, pastores de pequenas cidades, e com as suas igrejas lutando para conseguir fazer ali o melhor, dando a sua vida, ele, suas esposas, seus filhos. Um toca bateria, o outro toca guitarra, ele prega, canta, bate escanteio, faz a área, faz o gol, tem que ser tudo com o cara. Esses caras não são os pastores relevantes do Brasil. Esses caras não são mais as pessoas que nós admiramos. Se esses caras entram pela porta dessa igreja hoje, eles são meros desconhecidos para nós. Mas nós temos ainda a ousadia de pedir até autógrafo para um famosinho de Facebook, que tem às vezes 20 anos de idade, que porque se tornou um youtuber quando se converteu e mandou meia dúzia de palavras na internet, a gente acha maravilhoso. A gente perdeu a referência do que é ser homem de Deus. A gente passou a admirar coisas que não são admiráveis, e passamos a desprezar coisas que são excelentes diante de Deus. O mesmo erro que os judeus cometeram, que não conseguiram reconhecer o Messias, porque o Messias era desprezível. Como pode o Messias ser um filho de um carpinteiro que nasce numa manjedoura? Um menino pobre? Ele era tão comum, mas tão comum, que quando Judas foi entregá-lo, ele teve que vir dar um beijo no seu rosto para identificar que era ele, senão os soldados não saberiam. Ele passava desapercebido no meio do povo. Ele era um cara comum. Jesus era um cara comum, e nós vivemos uma era de estrelismo gospel, uma geração de famosos que acabam suas palavras e saem por trás do culto para não ter contato com as pessoas. Que tipo de pastor é esse? Será que o propósito de Deus foi estabelecer mega igrejas para dar a centralidade e a visibilidade a uma pessoa? Será que o projeto de Deus não fala de 5 ministérios porque distribui a autoridade de maneira igual sobre pessoas para que ninguém se glorie? Será que não é melhor, ao invés de você ter uma mega igreja de 10 mil pessoas, você ter 10 igrejas de 1000? Onde você possa distribuir ministros e um cuidado com mais excelência sobre a vida das pessoas? Eu estou te levando a refletir, não estou falando que eu tenho razão. Eu queria que você pensasse o que você admira, porque nós alimentamos o ego dessas pessoas quando temos uma admiração equivocada. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, versículos do 24 ao 27. E eu estou falando para vocês, e eu não perdi a sequência. Esse pastor não deu um tiro, esse pastor não se enforcou por falta de alegria. Esse pastor não se enforcou porque ele tinha problema na família. Esse pastor é vítima de uma igreja focada em resultados. É vítima dessa igreja que se transformou numa empresa e que precisa produzir resultados.
Pastores que são pressionados por seus líderes. Pastores que são pressionados por si mesmos, porque estão debaixo da influência desse espírito. Então acham que para que eles possam ter relevância no ministério, eles têm que produzir uma igreja grande. Colossenses diz assim, Paulo, quando escreve aos Colossenses, diz assim: regozijo-me agora no que padeço por vós. Então preste atenção, Paulo ele se gloria, ele se alegra naquilo que ele padece por alguém. Quantos aqui têm alegria em sofrer pela causa de outra pessoa? Quando que você tem ouvido isso como uma palavra ministrada como evangelho? Eu tenho alegria. Por que você tem alegria? Porque eu estou sofrendo por alguém. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Na minha carne eu cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Paulo entendeu o que é ser igreja. Não é me fechar no meu mundinho e o resto que se exploda. Não é entrar numa cidade com a maior igreja da cidade. Esquece as igrejas que estão lá na cidade. Elas que percam os seus membros para vir encher a minha. Hoje eu vou falar, meu irmão. Eu vou falar o que tem que ser falado. Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Qual que é a grande riqueza da igreja? É o fato de Cristo poder habitar em cada um de nós. A grandeza da igreja não está no templo, a grandeza da igreja não está nos ministros, a grandeza da igreja não está na quantidade de pessoas, mas no quanto de Cristo habita em mim e o quanto de Cristo habita em você. Você tem ouvido que você precisa dar resultado. Pastores têm ouvido que eles precisam ser relevantes, que eles precisam ser uma igreja de sucesso. Afinal, tudo que tem vida tem que crescer. Essas são as palavras que se usam para justificar a pressão pelo crescimento. Mas daí eu te pergunto nessa noite: o que é sucesso para você? E o que é relevância para você? Eu estou lendo um livro que tem me feito refletir muito. É um livro de um historiador judeu. E esse historiador judeu, ele estudou toda... Você conhece? Ele estudou toda... Ele tem sido reconhecido inclusive por homens como o criador do Facebook, que trouxe ele para um grupo particular de estudo pela capacidade de visão desse homem, de linkar passado com o futuro. E o que ele fez? Ele estudou toda a história dos séculos, desde a criação, desde a fundação do mundo, e tem apontado o que vai acontecer com a humanidade para daqui 100 anos. Nós estamos debaixo de uma palavra de um salto para o futuro. Essa palavra profética que Deus nos deu, amém? Você já, como a Leila disse, você consegue imaginar o que vai ser da sua vida daqui a 10 anos? Você consegue se preparar para isso? Então, quando eu comecei a ler esse livro não é de um cara cristão, esse livro é de um historiador. Mas esse livro me levou a perceber algumas tendências e algumas coisas que têm acontecido no mundo, que o século XX começou a designar parâmetros de sucesso. Então vamos lá, o que o século XX analisa como o sucesso de uma nação? Como que no século, eu estou falando no século XX porque a realidade hoje para se analisar o sucesso de uma nação mudou. No século XX, o índice mais utilizado para medir sucesso de uma nação se chama PIB. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é o quanto uma nação produz de riqueza. Tem levado nações como Singapura para se tornarem uma potência, porque ela tem um PIB impressionante. E nesse mesmo indicador,
ele consegue também medir o PIB per capita, é o quanto uma pessoa produz num ano. Só para que vocês tenham uma ideia, Singapura produz numa média $56 mil ano por pessoa. De toda a população de Singapura, o PIB per capita médio é de $56 mil ano. Todos os cidadãos de Singapura, se juntar a média, produz isso. Se você pegar uma nação como Costa Rica, na América Central, esse PIB per capita cai para $14 mil ano. Ou seja, é insignificante comparado em termos de PIB Costa Rica com Singapura. Se você pegar nações como o Peru, ou vamos pegar uma outra nação como o Haiti, completamente devastado e miserável, nem dá para você pegar o PIB per capita. E deixa então separado essas nações que eu te falei aí dentro da sua memória. Daí começa-se a fazer uma outra pesquisa. Não se esqueçam desses PIBs, que é o que eles chamam de indicador de satisfação de vida ou felicidade por pessoa. E começa-se a entrevistar pessoas em Singapura, e começa-se a entrevistar pessoas no Haiti, e começa-se a entrevistar pessoas na Costa Rica. Pasmem, mas as pessoas da Costa Rica são muito mais felizes que as pessoas de Singapura. As pessoas do Haiti se dizem mais satisfeitas com a vida do que as pessoas de Singapura. Agora tem algo ainda mais terrível. Se você pegar nações como a Alemanha, como Suíça, como o Japão, potências em termos econômicos, nações que são consideradas nações de sucesso. Guarde essa palavra sucesso, porque o conceito de sucesso para as nações, ele chega na tua vida. O conceito de sucesso para a nação é o que tem se atribuído a um conceito de sucesso para a igreja. Olha que absurdo, a gente está usando indicadores do mundo para avaliar a igreja. Daqui a pouco a gente vai falar de renda per capita dentro da igreja para falar que é uma igreja bem sucedida. Mas quando nós avaliamos a Alemanha, Japão, Suíça, todas essas nações que são potências econômicas, eles têm um indicador de número de suicídio, que a cada 100 mil pessoas, 10 se suicidam. Alemanha, Japão e Suíça têm 10 pessoas se suicidando a cada 100 mil. Quando você pega países subdesenvolvidos da América Latina, esse número cai para menos de 5 pessoas a cada 100 mil. As pessoas se matam mais nos países ricos do que nos países pobres. As pessoas se suicidam mais em países que eles não têm do que reclamar na vida, do que em países onde passam necessidade. Será que você consegue interpretar alguma coisa nesses dados estatísticos que eu estou te dando? Será que você consegue perceber que existe algo nos falando simplesmente num dado estatístico, que uma pessoa do Haiti consegue ser mais feliz que uma pessoa que está em Singapura? Qual é a análise? E esse historiador, ele fala algo: todas as vezes que a condição de vida melhora, as nossas expectativas também sobem. O que isso quer dizer? É que países de primeiro mundo, as pessoas têm uma expectativa muito alta. Só que o sucesso tem um teto de vidro. Quando você vive uma situação de pobreza, ou de dificuldade, ou existem problemas, você é alimentado por uma palavrinha que se chama esperança. Você tem expectativa, você sonha. Olha para quem está do teu lado e fala assim: você está no sonho de Deus. Nós somos sonhadores e muitas vezes somos ridicularizados por isso. E eu não tenho problema, porque José também foi ridicularizado, mas teve um dia que o seu sonho se tornou realidade. Eu tenho convicção que os sonhos que Deus nos deu nessa casa, cada um deles se cumprirá. E daí de ridículo você passa a ser consultor. Como que você fez para chegar até aqui? E sabe o que a gente vai falar? Não sei, foi o Senhor. Porque quando você explica o sucesso, a glória é tua. Quando você não sabe explicar, foi Deus que fez. Como um semeador que saiu a semear e não sabendo como
no outro dia viu o fruto acontecer. A gente não sabe como, mas o fruto vai acontecer. As expectativas sobem. E daí sabe o que acontece com o sucesso? O cara chega num momento da vida que ele vai sendo alimentado de esperança. Só que a esperança dele são de dias melhores. A esperança dele não é a pessoa da esperança. Nós cantamos nessa noite, Cristo em nós é a esperança da glória. Mas quando a esperança não está em Cristo e está na melhora de vida, é como um cachorro correndo atrás do rabo. O sucesso se torna um caminho perigoso e sem fim. Você conquista algo, mas você não fica saciado com aquilo, daí você tem que conquistar mais alguma coisa. E por que o suicídio em primeiro mundo acontece de uma forma mais violenta? Porque as pessoas chegam num estágio que falam assim, cara, eu já tenho tudo, e agora? E agora, meu irmão, você continua infeliz, porque tudo que você conquistou não pode preencher o vazio que você carrega aí dentro. E agora que você tem o seu carro, agora você tem sua casa, agora você não tem falta de nada, você tem saúde, você tem educação, você mora num país onde tudo funciona, o transporte funciona, saúde pública funciona, não tem violência, tudo está perfeito na tua vida, mas aqui dentro ainda existe um clamor. Daí sabe o que você faz? Não tem mais jeito, eu vou tirar minha vida. É isso que acontece nos países de primeiro mundo. Então não ache que a sua vida vai melhorar quando os problemas que você tem hoje forem resolvidos, porque não vai, vão surgir outros problemas. Ou você tem uma experiência com Cristo que te transforma por dentro, ou nada do que aconteça na sua vida por fora vai te saciar. Sabe, tem gente que fala, cara, esse ano foi terrível, esses anos são difíceis. Não, Deus está nos dando uma oportunidade de aprender a depender dEle e não de circunstâncias. Provérbios 30, 15. Abra Provérbios 30, 15, a parte A do versículo 15. Provérbios 30, 15 fala um texto que passa muitas vezes desapercebido por nós. Provérbios 30, 15 fala assim: a sanguessuga tem duas filhas, dá. Repita comigo, dá. Põe a mão assim para frente. Dá. Duas filhas. A sanguessuga tem duas filhas, dá. Esse espírito romano que entrou na igreja de Cristo, eu venho para receber, me dá, eu tenho que extrair algo de você. A sanguessuga é um animal que, quando você estuda biologia, diz que ele é hematófago. O que é isso? Ele se alimenta de sangue de um outro ser vivo. Quando o escritor de Provérbios fala que a sanguessuga tem duas filhas, ele fala de alguém que se alimenta do sangue de outra pessoa e suga. É o que está acontecendo hoje com pessoas que vão às igrejas para sugarem o que tem, até que se cansem e mudam de igreja. Já não tem mais nada que me oferecer aqui, eu sou uma sanguessuga insaciável, eu quero que me deem, não tem mais nada para me dar, eu saio e vou em outro lugar, que me deem, porque eu sou insaciável. Eu preciso preencher essa necessidade que eu tenho de alcançar minhas realizações, de ter sucesso. E se essa igreja não me leva ao sucesso, eu vou para outra. E você vai rodar o mundo e vai continuar sendo um fracasso para você mesmo. Russell Norman, um escritor, afirma que metaforicamente a sanguessuga refere-se a um indivíduo ou alguma circunstância debilitadora, gananciosa, extremamente egoísta. Ele diz mais: a sanguessuga é o modelo do egoísmo e da ganância. É vista como um animal que vive do sangue de outro animal. É um símbolo das pessoas gananciosas que invadiram as igrejas e alcançaram os seus púlpitos e se transformaram em líderes que continuam sendo gananciosos. Eu quero ter o domínio, quanto mais igreja, quanto mais gente, melhor. E de pessoas que sabe por que essas igrejas enchem? Porque nós somos alimentados na nossa concupiscência. Quem segue essas pessoas é que também quer isso. Eu quero mais, eu quero grandeza, eu quero riqueza, eu quero poder. E essas igrejas estão lotadas de pessoas que são completamente vazias, imaturas em Cristo.
É a cultura da ganância, da obstinação, do sucesso, que tem levado pessoas e instituições a tratarem o próximo como mera oportunidade. A Poliana é deputada? Nossa, eu vejo aqui uma oportunidade para o meu crescimento. As pessoas tratam os outros como oportunidades. E você pode ficar chocado, mas isso também acontece no meio gospel. De quem eu posso me aproximar para que eu possa ter projeção no meu ministério? Qual a oportunidade disponível para mim hoje? Com quem que eu tiro uma selfie para falar que eu sou amigo de fulano de tal? Se transformaram em artistas, sabe, pregadores do evangelho que carregam a Cristo, que tinham que ser como Ele. Esses dias eu fui num culto em São Paulo. O apóstolo Luiz Hermínio estava ministrando lá e ele me chamou, falou: cara, eu queria te ver. Eu falei: tá bom, eu vou aí. Aonde você vai estar? Ah, vou estar na igreja lá do Robert. Daí eu liguei para o Robert e falei assim: Robert, como que é? Vai ter inscrição? Ele falou: não, Cris, é só 1 quilo de alimento não perecível. Eu falei: beleza. Eu estava lá em São Paulo para uma reunião. Meu pai voltou para a reunião e eu fiquei lá. Daí o Jefão foi comigo, eu peguei e levei de casa 1 quilo de feijão. Falei: já que a entrada é um alimento não perecível, vou levar o feijão. E cheguei lá, tinha uma fila, aonde o Luiz vai hoje, lota de gente. E tava uma fila para entrar lá, né? O Jefão estava comigo lá, e a gente fez o quê? Entramos na fila. E fiquei lá com o meu saco de feijão embaixo do braço. E tá aí, tô lá, vários pastores lá. E um pastor começou a conversar comigo. Quando ele estava conversando comigo, uma menina veio da secretaria e falou assim: apóstolo, o que você está fazendo aqui? Eu falei: estou na fila, com o meu saco de feijão. Ela falou: não, apóstolo Luiz Hermínio está te esperando lá, vamos lá. E daí ela pegou, me puxou, eu fui indo. E o Jefão junto comigo, a gente foi subindo. E chegou na sala que eles estavam lá. Daí tomamos um café junto, foi legal, foi gostoso. E daí depois ele foi descer para pregar. E daí quando ele foi descer para pregar, eu estava indo lá para o fundo. Ele falou: não, vamos lá para frente comigo, Cris. E me colocou sentado do lado dele na primeira fila. E quando ele pegou o microfone e foi começar o culto, ele falou assim: eu queria fazer menção do apóstolo Cristiano, que faz parte do nosso presbitério, está aqui hoje, queria que vocês recebessem ele. Eu falei para o Jefão: pô, o Luiz é um cara especial, né? Pô, honrar a gente dessa forma, um carinho, um cuidado. E beleza, acabou o culto. Quando estava saindo, o pastor que estava do meu lado na fila veio até mim, falou: cara, eu queria te dar um abraço. Eu falei: amém, pastor, me abraça aqui. Ele falou assim: eu estou admirado, cara, com a tua humildade. Daí eu peguei e falei assim: cara, eu fico muito triste com essa palavra. Daí ele olhou para minha cara assustado e falou assim: nossa, pastor, o que eu falei? Eu falei alguma coisa errada? Eu fiz alguma coisa que você não gostou? Eu falei: não, cara, quando você começa a admirar um pastor porque é humilde, eu percebo para que caminho nós estamos indo com o evangelho. Aquilo que era para ser algo natural se transformou num diferencial. O que é isso? Por que você começa a ter uma admiração? Porque eu ser humilde tem que ser o fator básico de todo aquele que teve um encontro com Cristo. Se eu carrego Cristo, ele é o maior exemplo de humildade. Ele se despojou da sua glória para viver como uma pessoa comum. Por que a gente acha que tem que haver estrelismo no meio dos pastores? Então me enoja essa soberba de alguns que acham que porque chegaram ao ministério e são conhecidos, são alguma coisa. Sabe, a única coisa que nos faz habilitados a estar aqui é o fato de nós não sermos nada. Porque Ele chamou os que não são para confundir os que são. O dia que nós acharmos que somos alguma coisa, é hora de descer daqui. Quando eu começo a me mover por interesse de pessoas, eu estou trazendo para a igreja a mesma base da corrupção da política. Meus interesses acima de tudo. Meus interesses acima da ideologia do partido. Meus interesses acima da denominação. Meus interesses acima da vontade de Deus. Então se eu prefiro que a igreja caminhe num lugar de sucesso, é melhor que o Espírito Santo fique lá fora e não atrapalhe o culto, porque as pessoas não gostam muito de movimento profético. Então eu fico com a igreja cheia, mas o Espírito Santo me espera lá fora. O grande problema disso tudo, meus irmãos, é que até mesmo filósofos ateus
reconhecem que esse caminho é um caminho trágico. Esse caminho da busca pelo sucesso é um caminho trágico para o ser humano comum ou para aqueles que estão tentando sucesso dentro da igreja. O fim sempre é trágico, mineiro, sempre é. Tem um cara, a Poliana que gosta de ler já deve ter ouvido dele, chama Epicuro. Epicuro foi um filósofo grego que o centro dos seus estudos era a busca pela alegria. O foco da filosofia desse cara era como ser feliz. Um cara ateu, filósofo, materialista. Mas ele escreveu algo que me chocou. Como que um cara ateu, materialista, consegue ser mais sábio que um pastor dentro da igreja caminhando buscando por sucesso? O discurso do cara ateu é mais crente que o de muito crente. Eu vou ler para você, e você vai ler esse texto e vai entender. Não é um pastor que escreveu isso, é um filósofo ateu. Olha o que diz Epicuro: conquistas materiais não proporcionam satisfação por muito tempo. Na verdade, a perseguição cega ao dinheiro, da fama e pelo prazer só torna as pessoas mais infelizes. Epicuro ensinava que uma amizade profunda produz a longo prazo mais alegria do que estar rodeado por muitas pessoas e vivendo de festas e orgias. Podemos afirmar que o que leva uma pessoa a um quadro depressivo, ou até mesmo pensamentos suicidas, não é a ausência de alegria, mas a falta de esperança. Isso que eu acabei de falar, porque quando nós falamos de assuntos espirituais, só quem é nascido do Espírito entende. Mas ainda que você seja uma pessoa extremamente carnal nessa noite, a sua mente natural consegue entender o que eu estou te falando. Quando não se tem vivido com a expectativa de quando eu tiver eu serei mais feliz, quando eu tenho tudo e não sou feliz. Sabe quando a gente chega nesse ponto dessas expectativas, quando eu tiver eu vou ser feliz? Quando você alcança e você não é feliz, você fala: o que me resta agora? Pessoas na igreja que acham que quando casarem vão ser felizes. Nossa, o tempo está se passando. Mulheres principalmente entram nessa noia. O tempo está passando, eu ainda não consegui encontrar alguém. Olha, tem um ditado que não está na Bíblia, mas devia estar: antes só do que mal acompanhado, meu irmão. Para de ter pressa. Sabe que esse historiador judeu, ele fala no livro que o problema da humanidade daqui a alguns anos, e ele ainda aponta 50 anos, o problema da humanidade em 50 anos, daqui a 50 anos a morte vai ser um detalhe. Ele fala que nos próximos 10 a 20 anos, a expectativa de vida do ser humano vai beirar aos 150 anos. E que depois de 10 a 20 anos, perto dos 50, o domínio sobre as enfermidades, doenças, situações vão ser tão grande pela ciência, que a morte é um detalhe. Sabe qual que é o detalhe? A gente vai pensar assim: vale a pena continuar vivo? Eu tenho propósito para estar vivo ou não? Não vai ser mais uma questão de saúde, vai ser uma questão de propósito. Para que viver tanto se eu não tenho esperança? Esse momento que o mundo pensa em tragédia, eu vejo a gente caminhando para uma solução que só Cristo pode preencher todas as coisas. Se a esperança que vai sustentar alguém vivo, sem Cristo não tem mais ninguém. Você consegue imaginar um cenário onde a igreja vai governar? Não existe opção para a humanidade. Tudo isso que eu estou te falando nos mostra que nenhuma conquista exterior pode diminuir a mentira de um fracasso interior. Eu vou repetir para você: não existe conquista exterior que possa minimizar o teu fracasso interior. Ou nós somos transformados por dentro, ou a dualidade da vida vai nos levar a uma falência espiritual.
Nós precisamos dizer um basta a esse espírito de sedução que tem entrado na igreja, implantado sutilmente essa cultura de sucesso como sinônimo de presença de Deus. Você está me ouvindo, meu irmão? Vocês estão me ouvindo? Olha, essa palavra não é uma exortação, é uma libertação para você. O meu jeito de falar é assim mesmo, mas eu não estou bravo não. Eu quero que você seja livre nessa noite dessa cultura, desse pensamento que pode te levar à morte, que pode te levar a uma decepção, que pode te tornar uma pessoa frustrada. Eu não consigo entender nós nos encontrarmos com Cristo e ainda temos sede de continuar buscando algo mais. Quem encontrou com Cristo encontrou a vida. Você encontrou com Cristo e acha ainda que a tua alegria está num casamento? Você encontrou com Cristo e ainda acha que você vai ser feliz quando tiver uma empresa de sucesso? Para, meu irmão, para. Se você não é feliz hoje, é porque você não encontrou com Ele, porque com Ele é impossível que você não seja pleno, é impossível que você não tenha paz, porque a paz não é um estado de espírito, a paz é uma pessoa. Ele é o príncipe da paz, e se você tem Ele, você consegue viver em meio à adversidade sentindo paz. E para que eu possa te mostrar biblicamente que resultado, que sucesso não é sinônimo de presença de Deus, porque eu sei que as coisas que eu falo depois tem um preço que eu pago, então é melhor ir para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Números capítulo 20. Números 20. Eu não vou ler não, eu vou deixar só para você e para quem está olhando para me criticar. Você não toma nota aí, meu irmão, está na Bíblia. Números 28, versículo 8 a 11. Essa história conta um momento em que Moisés já tinha tido uma experiência poderosa com Deus. Qual foi a experiência que Deus teve com Moisés? Toca a rocha que vai sair água, fere a rocha que vai sair água. E Moisés feriu a rocha e saiu água. Passou um tempo e Moisés mudou. As circunstâncias da vida mudaram o estado interior de Moisés. Preste atenção, as circunstâncias da vida mudam o teu estado de espírito. Você pode estar correndo o risco de Moisés. Moisés, ele mudou, ele se tornou um cara obstinado. Por que ele se tornou obstinado, cabeça dura? Porque ele não aguentava mais a reclamação do povo, ele não aguentava mais a pressão das pessoas. Você toma decisões na vida ouvindo a Deus ou pressionado por pessoas? Ou pressionado para sustentar uma imagem diante dos outros que é uma mentira? Aí reside o maior problema de depressão e suicídio. Como eu disse, não é a ausência de alegria, é a mentira que você carrega por dentro. Então Moisés chega nesse momento da vida e novamente ele passa por uma situação de falta de água, e novamente Deus fala com ele, Moisés, e quando ele ouve a Deus, ele estava com a cabeça cheia e ele já pensa assim: já sei, fere a água que vai sair água, puf. Ele falou: não, Moisés, era para você falar para a rocha, não era para ferir. Você fez do teu jeito, porque você chegou num ponto na sua vida que você acha que já sabe tudo. É o que muitas lideranças têm feito. Não, eu sei o que eu estou fazendo, daí você fala: cara, isso não é a vontade de Deus, a igreja não foi feita para conduzir dessa forma. Quem que é você para falar isso para mim? Não, eu sou cristiano, eu sou lá no Ministério Sonho de Taubaté. Ministério Sonho de Deus de Taubaté? Nunca ouvi falar não. Cristiano também nunca ouvi falar. Cara, deixa eu te falar uma coisa. Quais os resultados que você tem para me mostrar que Deus está nesse negócio? O que eu estou fazendo aqui tem resultado para te mostrar. O que Moisés fez deu resultado. A Bíblia diz que ele desobedeceu. A Bíblia diz que ele feriu quando era para falar, mas a água saiu. A água saiu e ele saciou todo o povo e até os animais. Só que naquele momento Deus falou para ele: cara, porque você é obstinado, desobediente, porque você não fez o que eu falei para você falar, você não vai entrar na terra que eu prometi. Ele estava dando resultado e sendo reprovado por Deus ao mesmo tempo. Sabe o que isso mostra para mim e para você?
que resultado não é sinal de aprovação de Deus. Ele deu resultado, mas foi reprovado. Não são com resultados que eu mostro que Deus é Deus na minha vida. Porque se resultados mostrassem favor de Deus sobre vida de pessoa, Paulo era um cara que nós não poderíamos ouvir, porque a vida dele deu tudo errado. Paulo era um fracasso total, preso toda hora, apanhava de todo mundo, era criticado pelos próprios apóstolos, mas Deus era com ele. Mas nós fomos contaminados por esse pensamento capitalista de que sucesso é sinal de aprovação de Deus. Isso tem matado pastores que estão lutando com suas igrejas, se é que existe igreja pequena, mas com poucas pessoas, e por causa disso são considerados pessoas mal sucedidas no ministério. Isso pode ser também algo que você carregue. Olha, as coisas não dão certo na minha vida, fulano de tal casou, não sei quem casou, eu não casei, o cara está bem financeiramente, chegou hoje na igreja, as coisas, e comigo não. Meu irmão, isso não é sinal de favor de Deus ou não na vida de ninguém. Você ainda é da época que profetizar a bênção era falar: eis que te digo, você vai ganhar um carro novo? Você ainda continua achando que bênção é carro novo? Eis que te digo, teu varão está chegando. Agora, quando a palavra de Deus vem do púlpito e fala: eis que te digo, alinha o teu coração e humilha-te, porque a soberba corrompe e a soberba precede a ruína. Daí você fala: não é Deus. Eu estou aguardando o varão, eu estou aguardando o carro, eu estou aguardando a casa. Eu gosto de ir naquele culto que o fogo cai. O fogo cai, eu caio no chão, eu chapo e levanto na segunda-feira a mesma porcaria de pessoa. Mas eu gostei de ir lá sentir uns arrepios. Números 20:12 diz assim: contudo disse Jeová a Moisés e Arão: visto que não confiaste suficientemente na minha pessoa, de modo a honrar a minha santidade e palavra à vista dos filhos de Israel, não farei você entrar na comunidade na terra que eu te dei. Nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo, e nós precisamos ouvir o Senhor da igreja para reproduzir a sua vontade, e não a manifestação e os desejos do nosso ego. A proibição da entrada na terra é uma analogia a Moisés. A terra prometida, ela simboliza Cristo. A maior promessa do antigo pacto é Cristo. Então a terra prometida é um símbolo disso. Sabe então o que quer dizer a não entrada de Moisés na terra prometida? Que não se chega em Cristo produzindo resultados, mas se chega a Cristo obedecendo a voz do Senhor. Se você está nesse lugar aqui e você tem essa mania de ouvir e fazer do teu jeito, continua com o teu espírito obstinado e desobediente, você nunca vai chegar à estatura de Cristo, porque a obediência é o principal atributo de Cristo vivendo em nós. E é por isso que Deus estabelece líderes na igreja, para que a igreja não é um lugar de você caminhar sozinho. Ontem eu pregava num lugar e eu falava aos pastores: sabe quando Deus me dá autoridade para falar como pai? É porque eu me submeto como filho. E me submeto como filho não é quando eu penso igual ao apóstolo L. Mesmo quando eu penso diferente, eu trago as minhas ideias, e se elas não são aceitas, eu envio minha viola na sacola e saio, porque eu sei que filho é obedecer. Não é no momento que as ideias discordam, agora eu saio e vou montar a minha igreja. Não, a igreja não nasce de divisão de pensamento, a igreja nasce do envio apostólico. A igreja não é lugar para fazer do meu jeito, mas para compreender a vontade do Pai. É impossível que a vida como corpo de Cristo, como igreja, não nos leve a uma experiência de paz. É impossível. Se Cristo foi formado em ti, é impossível que você não tenha paz. E o que isso quer dizer? Que se você não tem paz, é sinal que você precisa experimentar da vida de Cristo. O desejo de morte, os pensamentos depressivos, eles têm várias coisas que incidem conjuntamente. Tem às vezes situações que são do próprio organismo humano, uma necessidade
uma falta de um medicamento, de um remédio, de um tratamento, mas existe um aspecto espiritual também. E esse aspecto espiritual é que muitas vezes nós conduzimos a nossa vida influenciados por essa cultura do sucesso. E sucesso no reino de Deus é o quanto de Cristo tem na sua vida. Ontem eu falei algo na igreja muito interessante, que depois que saem as palavras eu fico pensando no que eu falei e falo, cara, essa foi boa. Se a gente entende que a manifestação de Deus se dá nos grandes movimentos, eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Quantos aqui já viram alguém ser transladado? Sabe o que é ser transladado? Ser transportado assim, sai de um lugar e está para o outro. Alguém aqui já viu alguém passar por isso? Tem alguma história que você já ouviu de alguém que foi transladado nesse século? Você conhece? Se eu falasse para você que hoje Deus falou comigo que vai me transladar para pregar o evangelho, você fala amém? Amém. E daí o que vem na sua mente? Caramba, o apóstolo Cristiano vai ser transladado, vai sumir do culto. Para ele sumir do culto, ser transladado, cara, Deus é Deus. Aonde que ele vai levar o apóstolo Cristiano? Dentro dessa cultura gospel de sucesso, cara, deve ter uma multidão de umas 50 mil pessoas na África esperando para ouvir a voz dele. Mas quando Deus transladou um homem na Bíblia, Ele transladou esse homem para pregar para um homem, um cara. Ele faz um milagre, ele, me perdoe a palavra, mas ele desperdiça um milagre desse tamanho para pregar o evangelho para uma pessoa. Será que se você tivesse hoje a capacidade de fazer um milagre, você ia fazer um milagre para multidões ou uma pessoa? Você ia querer aparecer para todo mundo ou você ia fazer uma coisa sozinha? Cara, hoje tem as coisas mais absurdas que a gente vê. O cara entra no secreto e tira selfie, entrando no secreto. A capacidade de falar assim, estou chapando aqui no culto e se filmando. Para com isso, meu irmão. Primeiro que secreto não é lugar externo nenhum que você tem que entrar, secreto está aqui. E se é secreto, você não expõe publicamente. Exposição pública de secreto é pornografia, não tem nada de intimidade nisso. Sabe o que eu quero te dizer, resumindo tudo isso nessa noite? Que novo pacto não é mais uma modinha. Novo pacto não é uma palavrinha. Novo pacto não é uma nova teologia. Preste atenção, o novo pacto não é teologia. Novo pacto é a realidade libertadora de Cristo vivendo em mim. Entender que toda a história aguardava a manifestação de Cristo como um mistério oculto em todos os tempos, e que Ele habitar em mim e em você é a maior solução, é a única solução para que você experimente vida em abundância. Então compreender a verdade do novo pacto é ser liberto de você mesmo. Compreender o novo pacto e permitir que Cristo seja formado em você é se despir dessa cultura mundana, é se alegrar nele, é ter uma paz que excede o entendimento. Quantos podem entender o que eu estou falando? Meu iPad desligou sozinho. Acho que Deus não quer mais que eu fale nessa noite. Eu queria te convidar a se colocar de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você nessa noite que permitiu que a tristeza entrasse no teu coração pelas circunstâncias, que tem se sentido um fracasso porque as coisas à sua volta não têm dado certo. Eu quero orar por você que ainda não entendeu a importância da obediência na caminhada com Cristo. Para você que tem vivido aquilo que eu preguei alguns meses atrás, uma obediência hipócrita. A dualidade de vida, ela é perigosa, porque a mentira interior não sustenta nada do que acontece exteriormente. A verdade de Cristo formada em você é a base de toda pessoa plena na vida. E como a Zelinda disse na hora da oferta, na pregação da oferta da pastora Zelinda,
Os caminhos de Deus não são os nossos. Às vezes a espera por um emprego, às vezes a demora das soluções, às vezes esses caminhos malucos de Deus não são sinais de reprovação, não, meu irmão. Não permita que essa cultura de sucesso fique contaminando a tua mente, achando que as coisas não estão dando certo. Não. Se nós entendemos hoje que as pessoas não morrem ou não entram em depressão por falta de alegria, mas o problema é a falta de esperança, nessa noite eu quero te dar um antídoto para esse problema, que você possa ser pleno em esperança. Nós estamos entrando num ano onde Deus está nos falando de sementes para 10 anos, sabe? Esse é o tempo mais adequado para que nós possamos voltar a sonhar. Hoje eu passei a tarde com meus filhos, estimulando neles sonhos. Caio, onde você quer estar daqui 10 anos? Porque você não vai ser transladado para lá. A gente tem que começar a caminhar hoje para você chegar lá. Eu quero que você pense por um minuto. Feche os teus olhos. Quais são os teus sonhos para daqui 10 anos? Sabe, você que já, por causa das situações que você está vivendo, perdeu a capacidade de sonhar. Você que está vivendo dias difíceis e não tem esperança de uma mudança na sua vida. Você que parece que o tempo passou e as coisas não estão acontecendo com você. Eu quero falar com você nessa noite. Romanos 12:12 diz assim: alegrai-vos na esperança. Sabe o que Paulo está querendo nos dizer? Que existe alegria quando nós temos esperança em Deus. A alegria em esperar. Existe alegria mais na esperança do que no próprio sucesso. Colossenses 1:27 diz: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, a esperança da glória. Sabe como que você vai ser renovado em esperança? Cristo sendo formado em você. Ele é a própria esperança, Ele é a própria certeza de que vale a pena continuar, que vale a pena perseverar, que o nosso amanhã será diferente. E não importa que os caminhos pareçam que não estão nos levando a dias melhores, porque Deus é especialista em transformar a história por caminhos que a gente não imagina. Nós precisamos ser restaurados na esperança. Sabe por que eu estou falando isso? Porque não é a falta de alegria, mas é a falta de esperança que te leva à depressão. E eu quero cortar essa corda que está sobre o seu pescoço, essa angústia, esse sentimento de frustração com a vida, esse nó na garganta, esse aperto no peito, que parece que você está chegando a um final do ano que nada deu certo. Não, meu irmão, o caminho de Deus é diferente dos nossos. Restaura a tua esperança, volte a sonhar, comece a planejar 10 anos, comece a olhar por 10 anos, comece a orar por 10 anos, comece a profetizar por 10 anos. 3 aleluias, eu dou glória a Deus pelos 3 aleluias. Se você recebe essa palavra hoje, e você quer ser transportado dessa cultura maligna do sucesso, e entender que o reino de Deus é melhor dar do que receber, é melhor dar do que ser alimentado do me dá, me dá. Nós não somos sanguessuga, nós somos doadores. Enquanto você não tem o suficiente para realizar os seus sonhos, quem sabe o que você tem é suficiente para abençoar a vida de alguém. Para de olhar para si mesmo, meu irmão, e vamos avançar como corpo de Cristo. Você está num lugar maravilhoso. Eu sei do que eu estou te falando. Você está numa casa especial, onde os pensamentos são genuínos, onde os projetos são alinhados com o coração de Deus, onde a vontade do homem se sujeita à vontade do Espírito. Eu vejo todos os dias, no convívio com o apóstolo Hélio, com a diretoria dessa casa, as decisões serem mudadas à medida que o Espírito Santo nos fala. Nós não temos um compromisso com a nossa vontade, com o nosso eu. Nós temos um compromisso em obedecer à voz do Senhor, e foi Ele que nos disse que em 2018 nós daríamos um salto para o futuro. Então receba essa palavra e comece a sonhar. Isso não é uma alternativa
expectativa. Isso é uma ordem do céu para a tua vida. Aleluia!